Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que vai acontecer na novela Teresa? Só você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui teremos todos os dias resumos dela e da novela Alma Gêmea da TV Globo. Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo. Teresa, capítulo 90. Armando sai da casa de Teresa. Nico aborda Armando e pede que ele dê tudo o que tem. Nico bate em Armando e ele cai no chão inconsciente. Nico vai embora com o dinheiro e os documentos importantes. Oriana mostra para Luísa modelo de uns vestidos de noiva de uma revista. Teresa vai à casa de Luísa e vê que Oriana está lá. Oriana diz que estava falando sobre a festa de compromisso que irá organizar em Veneza para apresentar Luísa para seu grupo de amigos. Armando se levanta e vê que o ladrão levou tudo. Luísa diz a Teresa que já falou com Oriana, que ela será sua madrinha. Teresa diz que ela conta com ela para tudo. Oriana diz a Teresa que ela será a madrinha de Luísa, mas na festa de compromisso ela não irá ir, porque ela não conhece ninguém da Espanha e ninguém conhece ela. Oriana pede que Teresa saia da casa. Luísa diz que Teresa não precisa ir e pode explicar tudo. Armando entra na casa e diz a Arthur que o assaltaram e roubaram tudo. Arthur pede que ele se tranquilize. Armando diz que lhe roubaram os papéis dos tribunais que tinham que ser entregue hoje. Oriana fala com Teresa e Luísa, que escutou uns amigos dela falando sobre venda de drogas. Teresa diz que ao cúmulo, ela coloca a Luísa entre a cruz e a espada para escolher com quem falar. Teresa diz a Luísa que vai se afastar dela para ela não ter conflitos com Oriana. Luísa diz a Oriana que a ama muito e ela será sua sogra, mas não é por isso que tem que perder sua melhor amiga. Armando pede perdão a Arthur e diz que não conseguiu ficar com os papéis. Arthur pede que ele se acalme e diz que precisam de um médico. Arthur liga para Lopes e diz que roubaram os papéis da pessoa que os levava. Teresa está saindo do apartamento. Fernando chega. Ela se finge de triste e abraça ele chorando, lágrimas falsas. Teresa diz que teve outro problema com Oriana e acha que o melhor será não ir no casamento dele e nem voltar a vê-lo. Teresa diz que ama muito Luísa e apreciou muito ele. E para evitar problemas, vai se afastar. Ele diz que isso não é justo. Teresa diz que isso é o melhor para a tranquilidade deles. Luísa diz a Oriana que pensou que tudo no seu casamento seria feliz, mas assim não pode. Oriana diz que tudo vai se sair bem. Luísa diz que dói muito. Teresa se sente mal e ela não aceitá-la. Fernando chega no apartamento surtado e pergunta à mãe o que disse a Teresa. Oriana diz que disse apenas a verdade para ela sobre a origem dela. Oriana fala que soube que uns amigos de Teresa podem ir para a cadeia por vender drogas. Luísa diz que vai falar com Teresa. Esperança diz a Roberto que Hernan está chateado com ela, porque pensa que ela ainda está interessada no Rubens. Aida diz a Mariano que vai fazer parte do projeto Lua Turquesa e sua mãe quer que seu pai ponha tudo no seu nome. Mariano diz a Aida que cresceu na vila e sabe que conseguirá triunfar, mas não acha que chegará aos pés dela por enquanto, ao nível dela. Aida diz que nunca se importou com ele, se ele tinha dinheiro ou não. Joana cuida do machucado de Armando. Arthur tem problemas com Lopes por telefone. Armando diz a Arthur que está muito triste e preocupado com as coisas dele. Teresa chega em casa e fica surpresa ao ver o pai machucado. Ela vai prestar apoio a ele. Teresa descobre que os documentos de Sans foram roubados. Ela se preocupa. Arthur diz que está resolvendo tudo. Teresa fica preocupada e triste. Regina chega na casa de Arthur e abraça Armando. Nico liga para Teresa. Ele diz que ela fez mal em mandar a polícia atrás dele, em vez do dinheiro. Teresa descobre que Nico roubou os documentos que seu pai levava. Teresa diz que precisa desses papéis para hoje mesmo. Ela pergunta quanto ele quer em troca. Nico diz que ela terá que ser muito generosa dessa vez. Teresa combina de se encontrar com Nico. Mariano diz a Aida que no dia que ela se casar, formar uma família, as coisas serão diferentes.
Aida pergunta qual o problema. Ele diz que a ama, mas que tem coisas que não poderão mudar, como sua relação com Esperança, sua amiga. Aida diz que gostaria que ficassem mais sério. Ele diz que prefere não falar disso por enquanto. Luísa e Fernando chegam à casa de Arthur. Teresa diz que poderá falar com ela depois, porque assaltaram seu pai. Ela decide levar os pais em casa. A Aurora visita Aida e diz que sentia falta e precisava de Martim. Aida diz que está considerando a possibilidade de visitar seu pai na cadeia. A Aurora diz que o pai dela pode ter feito coisas ruins, mas a ama. Aida diz que ama seu pai, mas às vezes se sente mal com certas atitudes que ele teve. A Aurora diz a Aida que se ela quer continuar com Mariano, precisa entendê-lo. A Aurora diz que apesar da posição de Mariano, nunca irá abandonar nem renegar os amigos da vila. Aida diz que Teresa esteve no apartamento de Mariano e continua desconfiada dela. Joana diz a Arthur, Fernando e Luísa que Gema e o tal de Nico manipularam Johnny e fizeram ele entregar drogas e agora estão ameaçando ele e Patty. Luísa diz a Arthur que Teresa renunciou a ser sua madrinha e a ir ao casamento. Nico pega Teresa por trás e ameaça com a arma. Teresa pede que ele não lhe faça mal, porque não chamou a polícia desta vez e trouxe todo o dinheiro. Nico pede que ela não jogue com ele novamente, porque senão ela vai se arrepender. Nico devolve os documentos para Teresa e foge. Teresa verifica os documentos, mas não encontra os papéis importantes de Sans e percebe que Nico lhe roubou. Ela fica furiosa. Arthur diz a Fernando que não vai permitir que a mãe dele menospreze sua mulher. Fernando diz que sua mãe está exagerando e só irá trazer problemas para eles. Fernando diz a Luísa que em breve serão família e precisam esclarecer tudo com Oriana. Arthur diz a Fernando e Luísa que roubaram de Armando documentos muito importantes, papéis, que iria apresentar num julgamento que pode perder, e isso deixaria em risco seu patrimônio. Teresa chega em casa. Armando diz que verão como recuperam os papéis. Teresa diz que tudo saiu mal e os papéis eram importantes, que podem fazer Arthur perder todo o dinheiro. Teresa diz ao pai que isso não pode acontecer. Regina diz que se isso acontecer, ela e o professor têm suas profissões e podem trabalhar. Teresa diz que Arthur pode perder a maior parte do dinheiro. Regina diz que isso não é o fim do mundo e ela e Arthur têm um ao outro. Teresa diz que não aguentaria voltar a ser pobre. Luísa torce para dar tudo certo no julgamento que o irmão fará. Luísa diz que se chegar a acontecer algo, ele pode usar tudo que tem no seu nome. Arthur agradece à irmã. Teresa diz aos pais que apoiou seu marido ao preparar todo o relatório que roubaram dele. Regina diz à filha que as coisas acontecem por alguma coisa e pode ser uma prova para ela ajudar o homem que ama, já que tinha rejeitado Mariano, porque ele não tinha dinheiro. Teresa diz que sabe que Fernando pode ajudar muito bem o seu marido. Mariano chega no seu apartamento e se lembra de quando Teresa esteve lá. Oriana vai até Arthur e diz que supõe que Teresa já veio se fazer de vítima e tenha dito que não irá participar do casamento do seu filho com Luísa. Arthur diz que soube por Luísa e pelo filho dele a maneira que ela tratou Teresa. Oriana diz que foi bem merecido, porque Teresa está defendendo amigos que vendem droga. Arthur diz que Teresa defende quem tem razão e ela devia ter a escutado, mas os preconceitos dela a impediram. Arthur diz a Oriana que como ela não respeita Teresa, não quer vê-la mais na sua casa. Ele pede que ela vá embora. Teresa se despede dos pais. Armando pede perdão pelo que houve. Oriana diz a Arthur que dói muito o que ele diz. Arthur diz que não pode acreditar nela, porque conhece Teresa e não pode permitir que ela despreze e ofenda sua mulher. Oriana diz que Teresa é uma arribista, queria se casar com Mariano Sanches por amor, mas deixou ele para ficar com ele por dinheiro. Arthur diz que Teresa o ama e demonstrou muitas vezes e não duvida dela. Oriana tenta infernizar Arthur contra Teresa e fala sobre Mariano. Mariano mantém Johnny escondido no seu apartamento, enquanto Nico está andando por aí.
Arthur diz a Oriana que, por respeito a ela e a amizade que ela tinha com seus pais, não quer continuar discutindo com ela. Aurora e Martim vão jantar num restaurante e se encontram com Aida e Mariano. Os casais brindam vinho e festejam pelo novo projeto. Arthur diz a Teresa que expulsou Oriana da sua casa e ela não poderá voltar ali, até se desculpar com ela. Teresa elogia a atitude e agradece. Aurora descobre que Genoveva quer adotar um bebê. Aida diz que falou com Genoveva, mas ela quer adotar um menino recém-nascido. No dia seguinte, Fernando e Luísa vão ao clube. Ele tenta animá-la, apesar de todos os malefícios. Arthur e Teresa se encontram com Genoveva e vem um material promocional. Oriana diz ao filho que para Teresa funcionou muito bem ter se fazido de vítima e Arthur mesmo nem quer vê-la mais na casa dele. Fernando diz que apoia totalmente a decisão de Arthur. Oriana fica surpresa pelo filho estar contra ela. Fernando diz que Teresa é a esposa do seu melhor amigo e quer que ela faça as pazes com ela. Teresa vê as páginas e fotografias do projeto Lua Turquesa. Aida encontra Teresa. Aida diz que está ali pelo projeto Lua Turquesa e as ações que eram do seu pai agora são suas e também é sócia do Lua Turquesa desse projeto. Teresa fica chocada.